Sejam muito bem-vindos ao novo podcast Taticamente. Eu sou o Edinho da Água Mentoria e você quem é se apresentar aí, pai? E aí, pessoal, eu sou Narciso, sou analista de desempenho. Nós vamos começar esse podcast para vocês, para falar de tática, falar de mente, resenhar, falar de como podemos ajudar os atletas a melhorar o desempenho dentro de campo, aos pais também a orientar os atletas, tá? E, Narcisão, faz o seguinte, fala um pouquinho de você aí para eles. Começa você falando ou começa eu falando primeiro? O que você quer? Para o ímpar. Bom. Ímpar. Ganhei. Fala tu primeiro. Beleza. Eu sou primeiramente apaixonado por futebol. Eu gosto muito, desde criança. Meus pais me ensinaram a... Você pode falar que time você torce primeiro para eles? Eu acho melhor não. Melhor não, né? Tá bem teu time? Não, tá muito bem. O meu também tá, né? Não, mas... Assim, não vem ao caso o meu time. Todos nós gostamos do esporte. Eu gosto do meu time só. Eu gosto do time. Então, eu tenho um time aí que eu não gosto não, mas é melhor ninguém saber, né? É melhor não fazer, não. Porque vai que eles queiram contratar a gente. Você não gosta do meu time do meu filho, então não vou te contratar. Aí não tá lascado, né? Exato, mas eles sabem que, assim, né, quando a gente mora aqui na Espanha, em Granada, né? Não falamos isso pra eles, né? É verdade, né? A gente... Já começamos mal esse podcast, o time que eu não né? gosto aqui é, sei lá, Elche. E aí? Alguém se ofendeu? É verdade, né? Você sabe quando eu mudei aqui pra Espanha, a primeira coisa que os meninos falavam assim pra mim, Barça, com a linguinha assim, né? Barça ou Madrid? Eu, Granada. Barça ou Madrid? Eu, Granada. Barça ou Madrid? Santos, do Brasil. Ah, se lascar, mano. Já falia logo assim. Não, aqui parece que só tem dois times, cara. É muito triste. Barça ou Madrid. E tu não vai falar mesmo qual é o teu time de coração? Tá com vergonha? Não. Eu teria vergonha também. Eu não falo. Eu também vergonha, não. Mas fala aí do teu esquema, vai. Então, eu sempre gostei de, além de jogar, de falar sobre futebol de uma maneira um pouco mais, quase como profissional, assim. Eu gostava de olhar como os times jogam, eu me interessava por jogadores que se aproveitavam das oportunidades que o jogo abria ali e de uns anos para cá eu comecei a estudar análise de desempenho, né? A gente mora na Espanha, né? A gente já falou, acabou de falar. Faço um curso para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Que chique, mano. Que isso, eu tô até com vergonha de falar o meu agora. Mas assim, né? Assim, a gente vai cursando qualquer coisa, né? Tô doido pra, né, fazer o da CBF, né? Quanto mais estudar, melhor. Assim, agora eu tô trabalhando também para uma agência que agencia jogadores, obviamente, né? A carreira dos jogadores, né? Se chama D2R Football. Legal. E trabalho com eles como analista de desempenho para os atletas dele. Faço análise individual lá para os atletas, mas eu também faço e gosto muito de análise para equipes, né? Eu trabalho de análise geral também. Que legal. É pra eu falar de mim agora? Assim, se tu quiser, mas a gente tem pouco tempo. Tem muito tempo. É que eu fico com vergonha agora de falar até da minha formação aqui, né? A Universidade de São Vicente, de Harvard, de não sei lá quando lá. Eu fui à Universidade de São Vicente, sabe? Litoral de São Paulo, ali do lado de Santos. É mesmo, só tem gente pobre e feia. Muito mais bonito. Já vista aqui, né? Eu já te adianto que é mais bonito que Oxford. Pelo menos lá tem sol, né? Verdade. A única coisa bonita de São Vicente é minha esposa e meus filhos. Porque eu não. Fala um negócio. Então, eu, na verdade, o Narciso, eu montei uma empresa chamada Água Mentoria. Na verdade, a empresa era Keep Mentoria, para quem não sabe. Em 2022, eu mudei esse nome para Água Mentoria. Tô gravando, tô. Mudei para Água Mentoria e desde então eu acredito que eu me tornei um especialista em atleta, independente de falar atleta de futebol. Hoje já estou brincando também, já tenho uma atleta de voleibol, falando com ela também, com a menina. Então eu acredito que hoje eu estou me tornando especialista em atleta, em trabalhar em todas as questões da mente. Quando eu falo em todas as questões da mente, Narciso, não é só a questão que envolve o esporte. Mas eu sempre falo para meus atletas que a gente tem um cérebro só, né? Tem gente que não tem nenhum, né? Haja vista também o meu rival, não posso falar o rival do meu time, mas normalmente quem torce pro rival do meu time também não tem, entendeu? Então... Eventualmente vocês vão descobrir quem é. Depois vocês vão descobrir, né? Porque, vou dar uma dica, o meu time tem um rei do futebol e agora tem o príncipe do futebol, então você já sabe qual é o meu time, né? E tá na moda, né? Nosso time já tem 7,3 milhões de seguidores no Instagram, então já sabe mais, não vou falar mais qual é o meu time de futebol. Então, hoje eu acredito que eu me especializei em atletas para
trabalhar todas as questões e cuidar da família também, não sou atleta, então, como eu falo para eles, eu não me considero um psicólogo, eu não me considero um coach, um mentor, eu acredito que eu trabalho com pessoas. E quando você se propõe a trabalhar com pessoas, você não limita as suas ações a trabalhar com a mente, em coisas de dentro de campo. Então, eu tento descobrir e entender como ele funciona na escola, em casa, com os amigos, com namorada, com isso tudo. Entendeu? E é minha universidade de São Vicente. Não, tô brincando. Vai. Narcisão, vamos lá. Vamos começar esse podcast com um assunto, alguns temas aí, trouxemos alguns temas hoje, né, para falar com eles, né? Trouxemos, não, foi ele que trouxe. Na verdade, eu tô indo no embalo dele, tá, pessoal? Então, o primeiro tema que a gente vai falar sobre jogador decisivo. Vai tirar para o ímpar, não? Ou começa você? Começa você, né? Mas aí, você quer falar sobre o quê? Jogador decisivo. Quero saber o que precisa, por exemplo, o que a parte tática hoje, o que um atleta hoje, independente da idade dele, o que ele precisa hoje para de estudar da parte tática ou ter um apoio de uma pessoa como você para melhorar e ser mais decisivo taticamente dentro de campo. Gostou dessa, hein? Gostei. E se tu conseguir vender a atleta para isso, eu ganho comissão? Ganha. Ah, então beleza. Então não. Só, pelo amor de Deus. Mas assim, primeiro, acho que não vai parar de falar agora não, porque primeiro, para ele ser decisivo, ele tem que ter uma mente forte. Ah, tu tá jogando, tu não sabe responder o que eu perguntei, tu tá jogando pra mim o negócio. Não, tu não sabe responder e tá jogando pra mim o negócio. Mas é porque, cara, pensa comigo. Um cara tá lá acabando o jogo, o treinador precisa confiar no jogador X, no atacante dele. Ele precisa confiar que esse atacante vai fazer o gol. Como é que um jogador sem confiança vai garantir o resultado? Olha, tu pegou a peça do xadrez aqui, eu não sei jogar xadrez. Nem eu, tu fez assim, ó. Aí eu olhei e falei, agora lascou, mano. Ele jogou o negócio pra mim aí, né? Pois é, partindo do princípio que o jogador tem essa confiança, que é muito importante e precisa ser trabalhado, o jogador, o que eu gosto muito de falar é que o jogador precisa ver o que está acontecendo no jogo. Se ele tiver essa capacidade de olhar o jogo e ver, por exemplo, o time está se portando de tal maneira, tem tantos jogadores defendendo, a defesa deles funciona mais assim, eles são melhores assim e não funcionam tanto assim. E a partir disso, ele se aproveitar dos espaços, das oportunidades, identificar isso dentro do campo, porque dá para fazer isso, ele vai se posicionar melhor, ele vai não sei, no geral, se aproveitar disso. E é a primeira coisa que eu gosto de falar, entendeu? Que é importante o jogador saber o esporte que ele está jogando, entendeu? Saber exatamente como funciona, quais são as fraquezas, quais são os pontos fortes, e isso é muito importante. A partir daí, trabalhar com ele, o que ele gosta de fazer, porque é importante ele gostar do que faz, e ele saber fazer isso. Porque eu não posso pedir para um jogador, dizer para ele, faz isso, porque vai dar certo. Se eu sei que ele não sabe fazer. Se eu sei que ele não vai fazer, eu tenho que pedir para ele o que ele pode fazer. E assim, a partir daí, ele desenvolver. Você sabe que eu vejo na minha profissão, Narcisição, eu montei essa empresa em junho de 2021. Junho de 2021. E desde então que eu vejo jogar responsabilidade. Então, profissionais que trabalham com atletas, eles jogam responsabilidade um para o outro. Então, por exemplo, não é assumir o erro ou o insucesso. Então, por exemplo, o atleta está com uma deficiência dentro de campo, dentro de quadro, qual for o esporte dele, e o pai contratou alguns profissionais. Então, cada profissional ele tenta jogar a responsabilidade para outro. O problema dele é mental, porque ele não está concentrado e não está preparado. Aí o mentor fala, o problema dele é o cara de desempenho. O cara já sobrou pra mim. Mas eu tô jogando já porque tu também jogou bomba pra mim. Mas daí a gente, calma, deixa eu terminar que eu vou jogar bomba pra um outro profissional que aí livra ele tudo. Então tá. Aí o analista de desempenho chega e joga a bomba pro cara que faz a parte de treinamento, personal. Sim. E aí o personal fala, olha, caramba, você tá sem força, como que tá a tua alimentação? Vai pro nutricionista. E aí vai e ninguém quer resolver o problema. Na verdade, eu entendo que é como se fosse uma cadeira. O que é uma cadeia? Não, uma cadeira. O que é uma cadeira? Uma cadeira tem 4 pés. Você tira um. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Então, para ela ficar em pé, ela tem que ter os 4 lá. Uhum. Então, eu entendo o quê? Que a gente não pode jogar a responsabilidade para um. É um conjunto, como você falou. Então, o que é
ser um jogador decisivo? Como eu falo, esse tempo atrás eu tive um bonito eu chamo bonito treinador, né? Eu tive um bonito treinador que quando ele não sabe explicar para o atleta o que ele precisa melhorar, você sabe qual que é a palavra que eu escuto mais? Se eu ganhasse um euro cada vez que eu escutasse isso, eu tava rico já, viu? Inclusive, né, eu já tava em Dubai. Em euro, pô? Em euro. Se eu ganhasse um euro em cada vez que eu escutasse isso, sabe que os caras dão um insucesso quando eles não sabem o que falar? Intensidade. Então eles falam pro atleta assim, ó, a tua falta de intensidade. E aí um dia um pai, outro bonito pai, que eu amo porque eles fazem, porque senão o Pix não cai, né? Então tem que fazer o coração pros pais, senão o Pix não cai. Aí um pai mandou pra mim, Edinho, se liga, eu vou lá pra mim. Então, o treinador falou que falta intensidade. Tu tem que falar pro meu filho ter mais intensidade. Aí eu falei pro pai dele, tu sabe o que é intensidade? Aí ele tem que correr mais, ele tem que se doar mais, ele tem que ir pra cima, ele tem que... Eu falei, não, Calabreso, calma, periquito, Ivete Sangalo. Aí eu falo assim mesmo com os pais. Calma, Ivete Sangalo. Não, tem uns que é mais sério, eu tenho que falar sério, né? Sim. Calma, Ivete Sangalo, calma, Leio Pereira, se liga no esquema. Intensidade são 4 coisas. Tático. Pega aí, ó. Já Tático, técnico, físico, mental. Ih, a bala já voltou pra mim. E mental, são 4. Então não adianta nada o atleta... Eu quero intensidade, vou correr que nem um louco. Então beleza, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na pista de atletismo e ver o guri que mais corre, o menino que mais corre, e vou contratar pro meu time. Tu quer intensidade? Pega o cara que mais corre. Entendeu? É junção de 4. Então, como que eu torno um jogador mais decisivo? Não é só contigo, irmão. Eu joguei a bola pra tu, mas foi pra brincar. Não é só contigo. Como que a gente torna hoje um atleta mais decisivo? Você pai, você mãe, que contrata nós dois. Pronto, não. Mas você pai, você mãe que tá vendo, mas é verdade, viu? Eu tô brincando, mas tô falando sério. Eu brinco muito aqui, vocês vão ver, mas eu falo muito brincando sério e contata a gente. A gente cobra em real, a gente promete, a gente cobra em real. A gente mora aqui na Espanha, mas a gente cobra em real de vocês. Então, assim, a gente pode até fazer um esquema aí, ó. Contrata os dois juntos, pode ser que a gente dá um brindezinho. Então, Narciso, que nem assim, é uma junção de tudo. Então, irmão, não adianta você... É o cobertor curto que eu sempre falo. Então, não adianta a gente tirar isso. A gente tem um atleta que, para ele se tornar decisivo, não é só a parte tática. Para ele se tornar decisivo, ele precisa, primeiro de tudo, ver como que eu tô na minha casa. Eu sou organizado? Eu tenho meu quarto organizado? Eu tenho minhas coisas da escola organizada? O que tem a ver isso com futebol? Tudo, porque tu tem um cérebro só. Se o teu cérebro é desorganizado para as outras coisas, ele também vai ser, porque a gente tem um subconsciente que age de maneira automática. O subconsciente é onde estão nossos hábitos. Sim. Então a gente é um executor de tarefas, a gente age de maneira automática. Então não adianta nada você querer melhorar a parte tática contigo e em casa você é um porco. Com todo respeito aos porcos. Mas você é um porco, você não tem organização, você bagunça, você não lava um copo, você não organiza seu quarto, você, toda manhã teu pai e tua mãe tem que ficar berrando, caramba, mãe, cadê meu uniforme escolar? Tu não pegou! Faltam 5 minutos para sair de casa. Cara, como que tu vai ter uma mente, como tu vai ser decisivo em campo se você já acorda às 6 horas da manhã tomando bronca? Então, a decisão, para um jogador ser decisivo, Narciso, é o que você falou muito bem, é a minha parte mental, é a parte de estudo do futebol, é uma junção de várias coisas. E assim, o futebol o tempo inteiro tá mudando, né? Porque a gente vê hoje em dia aí o pessoal comentando sobre não, porque o Pelé, na época do Pelé só jogava com pedreiro, porque agora... Não, cara, é porque o futebol, o esporte muda, se atualiza. Então, o jeito que jogava antes não é o jeito que joga hoje. E daqui a alguns anos não vai ser. Entendeu? O Guardiola, que há 2 anos era o melhor técnico do mundo, agora tá perdendo um jogo atrás do outro e ninguém entende por quê. Porque o jogo muda. As pessoas, se ele jogar o tempo inteiro do mesmo jeito, as pessoas vão entender como ele joga. Então, tudo tem que ser... tudo é cíclico. E a pessoa tem que se acostumar com isso. Você tem que entender e aceitar. E aí você vai melhorando, como qualquer outro profissional. Só que o futebol, porque também tem mais essa área assim, tipo, não, porque é entretenimento, diverte, é o sonho e tal, e acho que muita gente não leva isso em consideração como se fosse um trabalho de verdade, né? Mas é muito importante que você invista em você mesmo e não só ficar puxando ferro na academia, entendeu? Mas que você se prepare mentalmente, estude, faça de tudo um pouco, né? Porque senão você vai ficar limitado como em qualquer outra área
profissional. Você falou duas coisas que me chamou a atenção, eu anotei aqui. Tudo muda. E esses dias eu estava fazendo esses dias eu fiz um tema diferente com os atletas, e dentre os temas eu coloquei num dos tópicos lá, eu coloquei tudo muda o tempo todo. Então eu falei para ele assim, o que você entende com tudo muda o tempo todo? Aí ele virou para mim, o que tu acha que ele respondeu para mim? Eu tenho até medo de... Tudo muda. Eu falei, gênio, que gênio. Velho, mano, que gênio você é. Meu Deus do céu, bicho burro. Eu falo assim, minha parte, bicho burro, meu Deus do céu, como que tu passa na escola, velho? Quando eu falo pra você que tudo muda o tempo todo, quer dizer o quê? Tu arrebentou no treino de hoje, amanhã não é garantido que você arrebente. Por quê? Porque o cara, por exemplo, tem um zagueiro, tu engoliu o marcador, o atacante. No treino de amanhã, tu acha que o cara vai ter lá, tudo bem, né, papi? Fala assim até papi, tudo bem, né, papi? O Narcisão me marcou, que o Narciso é zagueiro, quem não sabe, joga pra caramba, viu? Narcisão, só não consegue marcar de jogo. Narcisão me marcou, mas olha, é um dia da caça do caçador, né? Caramba, velho, ele vai querer amanhã te engolir. Então, ele vai mudar, tudo muda o tempo todo. Tem um filme que eu passei pros meus atletas um tempo atrás, que é aquele Como Se Fosse a Primeira Vez. Sim. Lembra desse filme? Bom, né? E no filme Como Se Fosse a Primeira Vez, eu lembro que ele fazia? Ele conquistava a garota, fazia um plano, traçava uma meta, um planejamento, ele conquistava a garota. No dia seguinte, ele tentava repetir a mesma coisa. Deu certo, é nóis, eu se consagro, como diz, né, Milton Leite? Eu se consagro, é nóis. Tentava conquistar. O que aconteceu no dia seguinte? Dava errado, por quê? Tudo muda o tempo todo. Apesar dela ter aquele problema de memória dela, ela mudou. Aquele dia ela estava diferente. Mudaram algumas pessoas do cenário ali, no momento. Então, tudo muda o tempo todo. Então, eu acho isso, poxa, uma frase que você falou bem importante para os atletas. A mudança a todo momento. Esses dias eu estava lendo uma passagem da Bíblia que falava sobre planejamento. Então, está em Lucas isso. Que é um homem que vai construir uma casa e primeiro não senta para ver se tem dinheiro, para ver se vai conseguir completar essa obra. A Bíblia que foi, se eu não estou equivocado, tá? Os pastores aí, alguém mais inteligente que me corrija depois aí nos comentários. A Bíblia foi escrita, se eu não me engano, alguma grande parte dela 3.000 anos, se eu não me engano, antes de Cristo, e outra 600 depois de Cristo, se eu não me engano. Se eu não estou equivocado, foram em duas partes. E, poxa, então a gente pensa que a Bíblia, que foi escrita há mais de 2.000 anos atrás, ao menos, ela fala que sem planejamento a gente não consegue resultado. Imagina, o cara, na década de 2.000 anos atrás, ele tinha que ter planejamento para fazer as coisas dele. Imagina você agora, imagina eu agora, imagina você que está vendo agora. Então é um absurdo isso, entendeu? E assim, não só isso, mas com o avanço da tecnologia, todo mundo tem acesso, todo mundo tem a oportunidade de aprender. Então, pensa você como jogador, se todo mundo tem essa oportunidade e você não escolhe aproveitar essa oportunidade, todos os outros podem passar de você aproveitando essa oportunidade. Isso que você falou, até que enfim você falou uma coisa boa hoje. Isso que pode cortar depois, corta aí, ó. Secretária, corta aí, porque foi mal. E a secretária é a mulher dele, então tu imagina. Eu tô vendo esse vídeo como vai ficar depois, vai ficar só o amorzinho dela aí, e eu vai pegar metade do meu rosto, só assim. Com certeza que ela vai fazer isso, mano. A cabeça desse tamanho vai pegar só metade. É verdade, né? Esse tamanho dessa jaga que ele tem, então eu não posso falar nada que eu ponho um boné pra esconder a testa e a calvície, né? Então, vamos lá. Agora, quando você falou aí, eu falei uma coisa importante. Esses dias, eu vou entrar no assunto polêmico, eu não vou fugir muito da pauta nossa aqui, tá? A gente tem pauta, a gente é chique, pessoal. Aqui eu já tenho o próximo pauta aqui, mas eu não vou fugir muito da pauta. Cara, esses dias, mano, eu vou até tirar o óculos, me dá vontade de chorar, velho. Posso chorar ou ficar muito forçado se eu chorar? De raiva. É de verdade? Não, é de raiva. De ódio. Mas se é verdade, já chora, pô. Esses dias, mano, um pai mandou mensagem pra mim, ele vai ver o podcast. Eu gosto de tu, tá ligado? Ele tá mais 2 anos comigo. Mas, velho, não vou falar teu nome, mas vai que tu dê sorte de tu não ver, mas se tu ver, já sabe que é tu. Cara, sabe o que ele fez? Eu não sei o que eu tava falando com ele, ele falou assim, o fulano, filho dele, falou que o Edinho fala que o celular não é prejudicial ao atleta. Foi no ponto que você falou da tecnologia, de estudar e tal. E aí eu falei assim, sim. Não, cadê o resto? Sim, não é prejudicial ao atleta. Para mim, o celular é a melhor coisa que foi feita para o atleta. Um atleta da década de 90, por exemplo, eu que jogava na década de 90, não, entrega minha idade, né? Eu na década de 2010, quando eu jogava bola, mentira, meu Deus do
do céu, acabei de entregar a minha idade. Não tem... Pô, corta aí depois, por favor, isso aí. Eu, na década de 90, quando jogava bola, se eu tivesse um celular e tivesse juízo, tivesse orientação, o que eu faria? Eu conseguiria usar o celular em benefício para treinar, para estudar. Claro. Como que eu vou falar que o celular é ruim se alguém pode conhecer esse cara aqui? Eu ia falar outra coisa, né? Mas é porque eu usar apelido, mas eu ia cortar. E eu usar o Narciso como analista de desempenho. É ruim? Não. Como que eu vou falar do celular que é ruim se isso eu posso executar o meu trabalho? Então, como que eu posso falar que o celular é ruim? Não. O problema não é o celular, o problema é o modo que é usado. É o atleta que não tem. E esses dias eu até coloquei uma palavra sobre isso. Uma cidade derrubada. Cidade, em Provérbios isso. Uma cidade derrubada. Eu acho que é provérbio. Uma cidade derrubada, que ela não tem muro, ela é como um homem que não consegue conter o seu espírito. Ou seja, Edinho, você é a favor de bloqueio de celular? Não. Dá o celular na mão do teu filho. Deixa ele se ferrar. Deixa ele. Se você criar muro pro teu filho, quando ele não estiver mais do teu lado, casa caiu. Ele vai cair na promiscuidade quando ele estiver sozinho. Ele vai cair no suborno. Ele vai cair, como alguns caíram agora no suborno. Ele vai cair em várias coisas. Lascou. Vai lascar. Então, a tecnologia, como você falou muito bem, é para ser usada dessa forma. Entendeu? Narcisão, se liga aqui, ó. Seguindo o protocolo aí. Fala aí. Segue você. Então, a gente eu vou tomar A gente tem duas coisas aqui. Mas uma eu acho que a gente já meio que falou, que mas a gente pode focar mais, que é a pressão e a tomada de decisão, né? Mas a gente meio que pincelou pressão no que sentido? Pressão no caso de... Ser pressionado? Se sentir pressionado em algo. Ser cobrado. Exato. Tá. Ou sentir a pressão de um jogo grande, de jogar para muita gente, cobrança dos pais, cobrança de... Não, mas os pais quase não cobram. Seja lá quem for, assim... isso é uma coisa importante para se levar em consideração, imagino eu, na parte mental, né? Se você saber todas as partes, tudo que Tem coisas que eu não posso falar porque eu não tenho advogado ainda. Tudo que é levado tudo na vida do jogador, o que pode fazer ele render mal, né? Para que ele chegue focado no jogo, né? Eu imagino que seja uma parte importante da tua conversa com os jogadores. E a partir daí, eu acredito que também na parte tática é a gente mostrar para eles que muita coisa pode acontecer. O jogo ali é feito com os seres humanos e, assim, tudo pode acontecer. É normal, é natural errar. Até o melhor dos jogadores erra. Então a gente tem que trabalhar com, além do erro, errou, mas segue tentando. Então mostrar muitas opções, muitas como imagens, vídeos e coisas assim, e ensinar eles, mostrar para eles que um erro não justifica você abrir mão disso. Como analista, a gente tem que trabalhar com os jogadores sobre as ações deles, né, nesse tipo de jogada. Então a gente vai apresentar para eles essas jogadas e vai dizer, ó, o natural é que aconteça isso, isso, isso. E trabalhar com eles com isso, entendeu? Dedicar treinos para isso, falar o que acontece, o que fazer ou como fazer, como se portar, de tudo um pouco. E aí essa é a questão de trabalhar. Claro que como são situações que são, no geral, imprevisíveis, porque a gente está falando de jogo de futebol, mas a gente tem que trabalhar para que ele esteja preparado para isso. Essa questão da pressão, Narciso, é legal você ter falado sobre isso e muito boa a tua abordagem quanto a isso, porque, na verdade, eu sempre busco, dentro do meu trabalho, eu falo que, assim, não tem como eu dar sustento para esses atletas na parte mental, né, sem falar a palavra de Deus, né, que é a base do trabalho. E eu sempre falo para os atletas sobre essa pressão, sobre essa ansiedade, sobre essa carga que tem. E já procurei em livros, já procurei em podcast, já procurei em várias, mas todos eu chamo de analgésico, são paliativos, ou seja, é um analgésico. Ele não acaba com o problema, ele tira aquela dor momentânea, mas o problema está lá. O analgésico ele tem essa função, de mascarar a dor. Ele tira a dor, mas ele não acaba com o problema. Então, para você poder realmente... A pressão você vai ter no casamento.
Pressão você vai ter como pai. Pressão você vai ter em todo lugar. Então, é uma ilusão o atleta achar que ele não vai ter uma pressão. Isso é normal. Então, a palavra de Deus fala sobre isso. A gente tem que estar... em Jó 5,7 fala que o homem nasce para dificuldade, isso é tão certo quanto a sua agulha subir. Então, se a palavra de Deus está falando que nós vamos passar por pressões e dificuldades, quer dizer que eu tenho que já ter pensamento negativo? Não, eu tenho que ter pensamento preparativo. Então, eu tenho que me preparar para ter essa pressão. Então, a primeira coisa é saber que eu vou ter pressão em todo lugar. Então, se eu quero ser grande, se eu quero uma grande obra na minha vida profissional, eu vou ter uma grande cobrança. Então, você vê atletas aí, você falou sobre não existe atleta que não erra, lógico que tem. O menino Ney é um que não erra. Não. Já tô dando dicas de que time eu torço, né? O menino Ney não erra. Mas assim, eu dei uma quebrada que eu tava falando muito sério, entendeu? E aí o pessoal ia começar a acreditar que eu sou sério. Não. Então, assim, falando sobre isso, sobre essa questão da pressão, o atleta hoje, olha, eu falo que é uma maldade que estão fazendo, vamos falar de atleta de base agora, os mais novos, é uma maldade que estão fazendo com atleta de base, porque eles sofrem uma pressão para ser um bom aluno. Alguns pais hoje alguns pais e treinador, então, criam uma pressão nos filhos e que parece que eles nunca erraram. E entendo que o pai fala assim, mas eu errei, por isso que eu não quero que meu filho erre. E eu falo, tá certo, porque não é errando que você aprende. Você não precisa errar. Hoje você tem um celular para ver um monte de gente errando. Então eu olho e falo, opa, ainda bem que tu errou, porque eu não preciso errar. Por isso que eu falei que eu não proíbo o celular. Mas, cara, mas tem alguns pais que infelizmente, o filho tem tanta pressão, e eu não estou falando para passar a mão na cabeça, mas o pai e a mãe não é o cara para fazer esse tipo de pressão, porque ele já tem no clube. Tem treinadores aí que um dia, eu espero se a gente conversar e entrar num acordo, a gente fazer um vídeo só sobre treinador. Vamos ter problema? Vamos ter problema. Porque muitos não vão gostar. Porque nesses 4 anos aí de empresa, eu vivi algumas coisas, irmão, de treinador aí, que é absurdo. Que eu falo assim, cara, esse cara, eu acho que, primeiro, ele nunca foi criança. Segundo, eu acho que eu acho que ele nunca foi criança. Ele pulou a etapa. Eu acho que é o Benjamin Button. Ele começou velho e vai regredindo. Ele nunca foi criança, eu acho que ele nunca teve filho, é um negócio absurdo, entendeu? Então, eu acho que o problema da pressão, Narciso, é individualizar, tá? E aí a outra coisa que você falou que a gente dá tomar decisão. Como que melhora tomar decisão em campo? Como que melhora? O teu trabalho é espetacular para isso. Cara, assim, a primeira coisa, e é uma coisa básica, né, que eu imagino que muitos podem, inclusive, já pensar naturalmente sobre isso, que é simulando situações de jogo, treino. Claro, também mentalizar, mas também identificar, mostrar vídeos, fazer treinamentos específicos para isso. Isso é um trabalho também que deveria ser feito por um bom treinador. Mas, em muitos casos, por exemplo, numa base onde tem muitos jogadores, numa peneira, algo assim, que o garoto só tem uma única chance, muitas vezes ele precisa ter um acompanhamento antes, porque ele só tem uma oportunidade, então ele tem que estar bem preparado. Então, assim, trabalhar com ele isso, repetir muitas situações, coisas que acontecem no jogo, que ele precisa estar preparado, coisas que se esperam de jogadores, que os treinadores, recrutadores enxergam em jogadores, que pensam, pô, isso aí é diferente, isso aí não é todo mundo que faz, isso aí não é um peladeiro. A diferença de um peladeiro para um cara que pode ter um futuro. Então, isso é muito importante trabalhar quando a gente está falando de base, porque ali é o sonho de um garoto que está ali no jogo, entendeu? O sonho é a vida e é muito importante trabalhar isso aí. Eu acho mais importante, principalmente para a base, repetir todas essas situações para que ele entenda que essas situações elas vão acontecer no jogo e ele precisa estar preparado. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Sim, só para não me prolongar muito nessa questão da tomada de decisão, e a tomada de decisão foi o que você falou, se preparar antes, ver imagens, ver vídeo, por quê? Porque todas as imagens que ele vê, todos os vídeos que você mostra imagem, ficam no subconsciente. O subconsciente, como eu falei anteriormente, é executor de tarefas. Então, uma das maneiras, e eu não vou ficar falando muito, porque senão vocês não vão me contratar, e aí eu não vou ficar falando aí, porque tem que contratar, né, mano? E tu também não ficar falando muito, não, tem uma coisa, assim, eu fiz com o meu jogador, né, o
que eu tô trabalhando, uma coisa que ele gosta muito depois do jogo, a gente pega, separa os lances dele e mostra pra ele. Não só as coisas que ele acertou, mas as coisas que ele errou. E ele gosta muito. Ele fala, pô, é legal, porque aqui eu consigo ver exatamente o que aconteceu. Alguém que tá comentando pra mim o que poderia ter sido feito, que eu não enxerguei na hora, que é muito legal. Ele falou assim, até coisas simples, tipo marcação, posicionamento, ou um jeito de se infiltrar, coisas assim, que é o jeito de correr, mas eu acho legal. Ele fala, e eu acho que é importante isso também, né? Claro, você tá aberto ali, mas uma coisa muito importante é isso, você tá estudando você mesmo, né? Você tá disposto a melhorar, a aceitar que você pode melhorar, isso é muito importante, e a partir daí é trabalho, trabalho e trabalho. Sim. E essa questão de você falar de mentalizar, de corrigir o erro e tal, e isso importante também para melhorar, tomar decisão, é você pensar naquilo que pode acontecer, porque o erro do atleta, ele mentalizar, pensar e ver só coisa que ele quer fazer, o que ele espera fazer e o que ele quer fazer. E o erro é você não pensar nas coisas que você não espera que aconteça, e aí a tua tomar decisão errada. As pessoas confundem tomar decisão rápida. Qualquer Zé Ruela faz. Até eu, que sou 45 anos, calvinho, até no futebol lá tenho tomado decisão rápida, mas não é garantido que seja eficaz. Claro. Então, para você ter uma tomada de decisão rápida e eficaz, necessita esse trabalho que você faz, vendendo, né? Esse trabalho que você faz, mas também que você antecipe situações de adversidade dentro de campo. Situações que você não quer que aconteça, mas se acontecer, já está a imagem no teu subconsciente e você age de uma maneira mais rápida e mais eficaz, porque já está lá. Então, você tem que criar um movimento, ações motoras também. Ações motoras, isso é importante também. E aí, o que a gente vai falar? Cara, eu trouxe aqui, você estava falando já de focar mais em base, eu trouxe um caso do jogador Wesley, muito famoso agora, né, lateral do Flamengo, Flamengo, que time é esse? Que ele subiu, acho que faz uns 2 anos, subiu muito jovem, eu acredito eu que ele tinha de 16 para 17 anos, quando ele subiu com um treinador, ele é lateral direito, subiu com um treinador que botava ele quase como um ponta. Então, ele sempre foi um jogador muito rápido, novo, e ele aproveitava muito esse espaço. Se destacou, jogando quase como um ponta. Ele era a ala ali, o São Paulo na época jogava com 3 zagueiros, então dava essa liberdade. Mas já naquela época se via alguns problemas com ele, que era a parte defensiva, ele não cruzava muito bem. Mas assim, como ele não estava fazendo a função de lateral, aí ficou assim e ele continuou entrando ali de vez em quando. Quando veio mudanças de treinadores que voltaram à formação mais comum no Brasil, que é uma linha de 4 atrás, ele veio a ter a oportunidade como lateral e ele foi massacrado pela torcida do Flamengo, que é bem pequena, né? Então, assim, um menino de, sei lá, 17, 18 anos, que aqui nem é homem ainda, nem é maior de idade, cara. Imagina a pressão. E aí, simplesmente, a torcida dizendo, não, esse cara não serve, esse cara não é jogador profissional, esse cara não dá pra ser jogador, manda embora. Um garoto. E aí, assim, imagina, um cara tem que ser mentalmente muito forte, tem que estar bem acompanhado, tem que ter toda uma equipe, uma família, todo um círculo ali, um círculo forte, com esse garoto, porque ele decidiu e conseguiu dar a volta por cima. Hoje em dia, o Wesley é um lateral que está sendo cogitado na seleção. Ele decidiu mudar, decidiu procurar ajuda profissional de mentores, de gente que trabalha com tática, de gente que trabalha com ele, o posicionamento dele, como o time do Flamengo joga e como ele pode ajudar. Ele abertamente falou sobre isso. E hoje, o lateral direito mais assim, popular da Europa é o Arnold do Liverpool. Ele provavelmente vai para o Real Madrid. E o Liverpool vai substituir esse melhor lateral do mundo hoje pelo Wesley. Já existe esse interesse há algumas temporadas e tudo indica que no meio do ano o Wesley vá para substituir o melhor lateral da Europa. Então, um cara jovem, que mesmo que já estava no profissional, conseguiu fazer essa mudança. Então, eu só queria trazer uma situação muito legal do Wesley e muito, muito complicada também, muito difícil que foi, e é para bater palmas para um garoto desse que tomou essa decisão, conseguiu dar essa volta por cima, que até os jogadores profissionais, até quem já está no profissional, pode escolher mudar, mas também é importante
você se dedicar mais na base, né? Se você tiver esse acompanhamento na base, porque você pode não sofrer tanto, né, na hora que subir, porque você já tem esse entendimento. Você, por exemplo, se te exigem fazer uma outra função, uma outra posição, você tem uma noção melhor do que você ficar ali exposto e acabar sendo queimado, né? Porque em muitos casos, infelizmente, o treinador não tá nem aí. O treinador não tá nem aí. Não, mas cara. ele não. Aí ele vai ele botar, não tá nem aí. ele vai botar um jogador da base que não ganha um salário, não é um ativo do clube, né? Porque os clubes, eles contratam jogadores muito caros e esses caras têm que render. Sim. Então, em muitos casos, esses caras são protegidos. Mas o cara da base, não, cara. Se ele joga bem, beleza. Se não joga, vai ter outro. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito importante que o jogador da base tenha essa inteligência, tenha esse mental forte para se preparar, porque é batalha atrás de batalha, entendeu? Gostei desse mental forte, hein, mano? Você viu que ele falou mental forte, o negócio é pra mim. Cara, excelente exemplo que você deu sobre isso e só pra completar bem curto o que você falou, que foi bem, perfeito. Faço das suas palavras as minhas também. Mas olha um detalhe, né, dentro do que você falou. Cara, um jogador de base hoje, vamos falar um menino de 12, 13, 14 anos, que tem esse anseio de ser um jogador de futebol, cara, se você parar pra pensar que às vezes ele fica com preguiça, ele procrastina de fazer as coisas, de fazer uma parte de análise de desempenho, fazer uma parte mental, fazer um treinamento personal, o que puder fazer, investir para melhorar o seu desempenho. Esses dias eu vi um atleta que já é consagrado há um tempo atrás, que é o Ayrton Ribeiro, no Bahia, que ele comprou uma van. Pra quê? Pra se recuperar, fazer o recovery. Então ele sai do estádio já se recuperando. Até chegar em casa. Pô, velho. E tu, mano, a primeira coisa que tu faz de chegar em casa é pegar essa porcaria do celular. Primeira coisa, mas é verdade. Não vou contratar esse carro, ele é muito chato. Então não contrata, mano, vai se lascar. Mas eu tenho que falar a verdade. Não, mas é verdade, eu sou assim, eu falo pra... Velho, Narciso, quando vem trabalhar comigo, eu falo isso. Irmão, você vai ouvir o que precisa ouvir. E é verdade. Esses meninos da base, tem muita gente da base que acha que ficou... Eu peguei essa minha época ainda que se eu quisesse mudar a TV, o controle remoto, não tinha. Eu tinha que levantar e mudar, apertar o botão para mudar. Hoje, a gente nem precisa apertar o botão. A gente fala com a Alexa, ela muda. Ainda bem que ela tá desligada aqui, senão ela já ia falar. A gente fala com a Alexa, ela muda as coisas pra gente. Então, hoje, essa geração tá achando que ele tá falando com a Alexa. Alexa, me torne um grande jogador. Vai ser nada, velho. Vai se lascar. Vai se lascar. E aí, o que eu faço agora? Cara, na verdade, já tá chegando no final. Caramba. Foi rápido, só 2h30 falando, tá ligado? Então. Foi rápido, né? Então, mas foi bom, cara. Legal, né? Foi bom, deu pra ter uma noção, pra quem tá acompanhando também, conseguiu entender mais ou menos a nossa ideia, né? Já é uma introdução, então a gente não focou em nada específico, posicionamento, coisa de tático, como o Edinho trabalha, uma questão mais, ou como você, não sei... Tema, né? O tema hoje é celular. O tema é a gente falar. Pra que vocês conhecerem a gente mesmo, né? Exato, espero que vocês tenham gostado. O ambiente aqui parece muito legal, tá muito legal. A gente tá bem animado com o projeto. E eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque foi muito divertido. Eu gosto desse tipo de coisa. E falar com o Edinho é muito fácil, porque ele não para de falar, né? Então, cara, é muito fácil. Vocês não têm noção como eu tô me segurando aqui, ó. É que vocês não podem ver nem o filme. Eu tô com um sapatinho aqui, tipo um dragãozinho, sabe? Uma pantufa, porque tá frio aqui na Espanha. E eu tô na minha pantufa assim com os dedos, assim, ó, pra me segurar, pra não falar. Porque se deixar, 3h30 de podcast com 30 minutos do Narciso falando. Não é porque o Narciso não fala, é porque eu falo por ele, pela mulher dele, pela minha mulher, eu falo pra todo mundo. Tem mentoria aqui que às vezes acaba, eu falo pros meninos, ó, primeiro limpa aqui, ó, porque vai... Acho que os meninos quando falam comigo vai assim, ó, pim, aquele barulhinho, sabe? Que fica. Legal, Ciso. Cara, eu queria também finalizar, da minha parte aí, me despedir e agradecer vocês por terem aguentado, como eu sempre falo, né, aguentado a falar. Vocês percebem que eu falo bastante, então tem que me segurar um pouquinho. E que agradecer, e também não tem que agradecer muito também, porque é de graça, né? Não tô cobrando, é YouTube, vocês estão de graça aí, a única coisa que vocês pagam na internet. Se for contratar, aí não, eu tenho que agradecer, né? Se contratar, ser lindo. Agora, como é de graça YouTube, você já pagou a tua internet? É de graça, provavelmente ela vai cancelar isso aí, porque ela deu um esbarrão, a nossa secretária deu um esbarrão na câmera, então provavelmente ela vai cancelar isso aí, ó. Ela tá encostada na parede agora, pessoal, vocês estão vendo. A gente vai ter que despedir de novo. Vamos despedir, vamos contratar outra, vai vir outra. A gente promete, a gente tá melhorando, a gente vai contratar uma funcionária melhorzinha depois, tá? Porque essa aí tá muito fraca.
E eu queria agradecer vocês, apesar de ser de graça, e não ter que agradecer mesmo, mas agradecer ter aguentado e ficado até o final aí, e que venham mais novos temas, e até queria pedir, se você tiver sugestão de algum tema que queira ouvir Claro. sobre tática e sobre mente, pede Tiver só com- sobre tática, porque sobre mente eu não vou ter, às vezes, conseguir fazer. Pede sobre tática, ele que se lasca. Isso, a gente também, mais o senhor dos contatos aqui, que quer trazer convidados, cada um especialista na sua área, né? Então, é o nosso projeto também para trazer papos mais diretos sobre, seja lá o que for, psicologia, não sei, ao fono, sei lá o que for, falar outra língua. Exato. Línguas. Então, E se você quiser vir para Espanha aqui, por sua conta e risco e dinheiro, e não vai ficar na minha casa, pode vir também participar do nosso podcast, fica tranquilo. Pagando bem, que mal tem, né? Então vem, tá bom? é isso. Um abraço. Um copo d'água. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.